Um bom dia para todos. Que Deus abençoe a tua vida. Em nome do Senhor Jesus, a paz do Senhor. Hoje, nessa data 24 de novembro, vamos hoje estar falando a respeito de Agar. Quem era Agar? Agar era uma escrava, uma serva de Sara, esposa de Abraão. Sara, esposa de Abraão. Agar teve um filho, que vamos lá em Gênesis 16, que vai falar sobre isto. Quem era ela? Gênesis 16 diz assim: acho que é 20. Dezesseis, 13. Diz assim a palavra de Deus: e ela clamou o nome do Senhor, com ela falava: tu és Deus que me vê, porque disse: não olhei também qual aquele que o vê. Aqui está falando de Sara. Sara, vamos ler do 6, 16, 6. E disse Abraão a Sara: eis que tua serva está na tua mão, fazer-lhe o que é bom aos teus olhos. E afligiu-se Sara, e ela fugiu de sua face. 7. E o anjo do Senhor achou junto a uma fonte de água no deserto, e a fonte do caminho de Suor. 8. E disse a Agar, serva de Sara, como eu disse, né? Serva de Sara, de onde vens? Para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sara, a minha senhora. Esta mulher, ela vivia fugida e passava também por aflição, porque mesmo que ela teve um filho com Abraão, primeiro filho, quer dizer, chamado Ismael, ela passou por situações muito complicadas. E diz-se também lá no 13: e ela chamou o nome do Senhor, e com ela falava: tu és o Deus que me vê, porque disse que não olhei eu também aqui para aquele que me vê. 14. Por isso se chama aquele poço. Aqui ela estava com o filho, chorando, estava ela passando por um deserto. Isso aqui eu estou dizendo ao respeito para você saber do que a gente vai pregar hoje, é sobre Agar. A paz. Agar, ela tinha as suas debilidades, tristezas, angústias. No mundo de hoje, você imagina, você está com um homem muito bem financeiramente, bem aceito, né, em uma família, e de uma hora para outra você tem que sair pela madrugada com seu filho, com a garrafa de água e um pão. Não sei nem quantos pedaços de pão era. Você imagina a cabeça desta mulher. Hoje nós vamos estar falando desta mulher, mas com uma grande proporção, para despertar cada uma de nós.
Que às vezes você pensa que só você passa por um momento difícil, só você que passa por deserto, só você que já gemeu, já gemendo, e não é por aí. Vamos meditarmos lá em Gênesis, capítulo 21. Gênesis, capítulo 21, do versículo 8 em diante. Aqui vamos estar falando como muitas coisas ocorreram. Aqui vamos estar falando também ao respeito que ela nada mais, nada menos só estava obedecendo a sua senhora. Será que nós temos ouvido, tem dado ouvido à voz de Deus? Aqui ela dava ouvido a Sara, a sua senhora. Algum dizia sua dona, né? Então, vamos ler lá do 21. Vamos começar a ler no 9 para entendermos melhor. Amém? Gênesis 21, versículo 9. E viu Sara um filho de Agar, e egípcio, a qual tinha dado a Abraão, e o zombava. 10. E disse a Abraão: põe fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, o meu filho. 11. E apareceu esta palavra muito mal aos olhos de Abraão, por causa do seu filho, que era Ismael. E o 12. Porém, Deus disse a Abraão: não te pareça mal os teus olhos, acerca do moço, acerca da serva, e tudo que Sara te disser, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamado a tua descendência. 13. Mas também os filhos desta serva farei uma nação, que é o Ismael, porquanto a tua descendência. Se vê que até hoje se cumpre os descendentes de Isaque. Hoje Ismael é uma grande nação, é uma guerra também lá, né? Quem sabe já estudou bastante sobre essa passagem. Mas aqui está dizendo algo que me chamou muita atenção. O Senhor concordou com Sara para que o Abraão concordasse também, ouvisse a esposa, e pedir para a serva e para o filho dele ir embora. Tem situações que a gente vai passar, não é para o nosso mal, mas nós já vemos como fosse: esse deserto vai me destruir. Esse momento que meu esposo está me tratando, está acabando comigo. O que eu vou fazer da minha vida? Tem coisas que é necessário passar. Tem coisas que você tem que viver, tem que passar. Esta mulher, ela sofreu emocionalmente de uma maneira que eu não desejo para ninguém. Ela chorava, ela andava. Você imagina, você está andando com seu filho num deserto e sem saber aonde encontrar água, sem saber o rumo da história, o que eu vou fazer. Eu acredito que quando ela não tinha mais força mais para andar, ela parou. Eu acredito que foi dessa maneira. Quando ela não sabia mais aonde ia chegar, o que fazer, ela parou. E eu acredito que ela estava com muita sede. Não só ela, como o menino, que é chamado Ismael. Por isso que o nome do Ismael significa Deus ouve. Deus ouviu o choro daquele menino. E quando uma mãe ela está emocionalmente envolvida,
está totalmente entregue aos sentimentos. Ali ela estava passando por um processo. Minha serva me abandonou. O pai do meu filho mandou embora. E agora? O que eu faço com meu filho? Como é que eu faço? E aí é o tema que eu estava dizendo, ao respeito, né, emocional. Tem pessoas que ela passa por mínima, se desespera, já pensa em se matar. E essa mulher não. Ela parou ali. E vocês notam uma coisa que nós lendo aqui, que a gente vai continuar lendo, ela não entendia que a água estava tão perto. Às vezes, a tua resposta está tão perto de você, mas para você não ver, você não enxerga, aí você fica, poxa, Deus não está me vendo, Deus não está me ouvindo, não é possível. Eu estou nessa situação, eu quero mudar, não consigo mudar, eu quero o Espírito Santo, não consigo, quero transformar minha família em nada. Às vezes é um detalhe tão pequeno. E a resposta de água estava do lado dela. Então, vamos mais a fundo desta palavra para você entender esse contexto emocional que ela passou. Será que fosse com você, você teria essa estrutura? Se você vivesse o que a Agar passou, será que você estaria da maneira que você se encontra aí? Ou você já tinha dado há muito tempo um basta de buscar Deus? Um basta de não crer mais, não confiar mais. Vamos ler do 14? Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada. Preste bem atenção. E tomou pão. Ele não diz quantos pão aqui, está dizendo pão. Vamos pensar em um pão suíço ou um pão francês? Um pão e um odre. Claro que antes o pão não era tão pequenininho igual hoje. O pão era bem modesto, né? Dava até para dar aquela partida assim com a mão. E tem esses pão ainda, né? Aí diz assim, mesmo assim, você não vai viver, sair para uma situação só com pão e água. Duvido que você iria. Você logo pensa se tem dinheiro no banco, se tem passagem, se tem roupa, se tem calçado, faz a mala. Você se forra, né? Mas eles dois não tiveram esse tempo, não. Aí diz assim, no 14. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada. Veja só, não foi de manhã, não foi meio-dia. De madrugada, tomou o pão e odre, a água e o deu a Agar, que é aonde que nós estamos pregando. Põe sobre o seu ombro. Também lhe deu um menino e despediu. E ela partiu andando errante, não sabia para onde ia. Errante no deserto de Bezebá. Procura saber onde é esse deserto para você ver o cenário. Hoje está bonitinho, mas duvido que nessa época se não havia mais deserto, areia do que tudo, do que casas. 15. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, cansado já, né? Fui pegar uma fresca porque o sol tava igual esse sol ultimamente que tem ocorrido, né? No Rio de Janeiro, no Brasil. Tava de rachar o crânio. Aí ele foi abaixo de uma árvore para dar uma relaxada com a mãe. 16 diz assim, e foi assentar-se em frente, afastando-lhe a distância de um tiro de arco, porque dizia, o que eu não ver, já morreu meu menino. Essa mulher já estava acreditando que o filho dela ia o quê? Ia morrer. Num deserto daquele, um calor daquele, só com pão e um adro de água. Não sei se você sabe, tipo uma botijinha assim
de barro. Aí diz assim, ó. Ainda estou no 16. E assentou-se em frente, levantou-se a voz e chorou. 17. Ouviu Deus a voz do menino e brandou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: Que tens, Agar? Fez uma pergunta. Que tens? Que tens, Thaís? Tens, Rose? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar e de onde está. Umas pessoas chegaram uma vez perguntarem para mim: por que Deus mandou o anjo ouvir só o menino em vez de ouvir ela, que ela estava em prantos, chorando? A maior prova que choro não chama a atenção de Deus, mas quem chama a atenção de Deus é a fé. Ismael exercitou a fé aqui. Exercitou, clamou. Ele clamou, e a sua voz, levantou a sua voz. Eu acredito que ela também orou, mas não chamou a atenção de Deus, porque ela estava envolvida com sentimentos de perdas, de rejeição, como a pregação é, rejeição, fui rejeitada, fui deixada, uma criança para cuidar. É um pensamento quando uma pessoa ela ficou só, foi abandonada, quando do nada o marido fala que vai embora, vou embora de casa. E a única coisa que ela sabia era servir Sara. Mas o Senhor ouviu o choro do menino. E quem era o menino? Filho de Abraão, descendente, aonde que a gente vê e nós todos somos filhos da fé de Abraão. Abraão é um pai da fé daqueles que creem na palavra de Deus. E assim era o Ismael. A diferença estava em quem o menino... Qual era o DNA do menino? Quem era o menino? Filho de Abraão. Não é qualquer coisa. E no 18 diz assim: erga-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Aleluia. Quando Deus vem com resposta para você, Ele levanta. Ele pega você pela mão e faz você da onde ninguém dá nada. Ninguém acredita, ninguém caçoa, outros riem, outros debocham. Mas quando Deus quer te exaltar, Ele vai lá e levanta e faz uma grande nação. E vai falar: vai que eu sou contigo. Porque Ele vê o que você não vê, o que você não enxerga. O futuro pertence a Deus. Tudo que está acontecendo, Deus sabia que isso ia acontecer. Desde o início. E às vezes o ser humano fica fazendo perguntas. Lê a Bíblia que você vai entender. Nada que está acontecendo hoje é algo extraordinário. Está tudo ali se cumprindo. A palavra de Deus se cumprindo. Quando Deus pega na mão de alguém, ou usa uma serva, um servo para levantar a mão, é dando autoridade. Te enchendo de autoridade. Poucos sabem disso. Então dê valor
que Deus tem colocado nas tuas mãos. As oportunidades que Ele tem criado, tem te dado. Senão você pode perder até o que você não tem. É o que tem acontecido muitos. 19 diz assim: abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, e foi enchê-lo o odre da água e deu de beber ao menino. Você vê, a resposta estava do lado, tinha ali um poço. Mas ela estava tão envolvida com os problemas, com aflições, com as decepções, com a solidão, com o cenário de deserto, que ela não enxergou. Isso não acontece quando você está tão focado nos problemas, você não vê. A resposta de Deus passa por você e você não enxerga, você não vê. E quem é para você não perseguir, você termina perseguindo, porque você está sempre envolvido com os problemas, não com a voz que Cristo tem falado. E ali, no 20 diz assim: e era Deus com o menino, que desceu, habitou no deserto, e foi o fecheiro. 21. E habitou no deserto de Pará. A sua mãe tomou-lhe uma mulher da terra do Egito. Por causa dele, ela se tornou uma mulher importante. Por causa de Ismael. Se você é filho, filha de Cristo, você se torna importante por causa dele. Se ele é teu pai, ele te honra. Se você serve o Senhor, ele te dá honra. Ele te abençoa. Ele te dá um nome. Ele te dá uma vida nova. Se ele é seu pai, ele muda. Aí diz assim no 22. E aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque, que ficou-se príncipe do seu exército, falou para Abraão, dizendo: Deus é contigo e tudo o que fazeis. Quer dizer, Ismael tinha um pai que o Deus falou com ele que tudo que ele fizesse, Deus estava com ele. Tudo que ele pensasse em fazer e poderia fazer, que ia dar certo. Isso é para quem tem um pai soberano, um pai poderoso, um pai grandioso, o Salvador, que reina para todo sempre. Quando a mulher ela fica envolvida com as emoções, ela não consegue ouvir a voz da razão, que é a palavra de Deus, que é a palavra que é muitas das vezes a direção, Deus usando um pastor. Ela fica envolvida com os olhos dela, tá vendo? Acredito que a mãe de Ismael aqui, os olhos dela estavam no deserto. Tira os olhos do deserto. Bota em Cristo Jesus. Porque quando você muda o seu olhar, ele mostra para você que a tua resposta está do teu lado. Mas quando você não vê desta maneira, faz do teu jeito, você vai andando errante, vai andando no deserto, vai comendo poeira, fica andando como fosse em círculo. Quando você fala: poxa, parece que já aconteceu isso aqui. Ah, não, né? Não. Mas é. Tá assim, ó. A vida, mesma coisa. Entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, porque não deixou a promessa de Deus se cumprir na tua vida. E quando a promessa de Deus está sendo cumprida na tua vida, você começa um ano, mas você não termina do mesmo jeito. Eu entrei o ano de uma maneira, tá acabando um ano, eu tô saindo de outro e tô começando de outro jeito, de posicionamento diferente. O que tu tem feito com a autoridade que Deus tem te dado? As respostas mínimas da mínima que Deus te dá, o que você tem feito? Será que você tem deixado para lá?
deixado passar batido? Ou você tem dado prioridade? Não, eu tenho que cuidar das coisas do meu Senhor. Eu tenho que ter esse amor, eu tenho que ouvir mais Ele. Não que os meus olhos mostram, mas a minha crença, a minha fé mostra que a minha vida não é mais a mesma. Aleluia. Agar tinha todos os motivos, e Ismael, para parar tudo. Mas Deus deu um propósito para os dois. Hoje Deus dá um propósito para a nossa vida hoje. Tanto que foi difícil você chegar aqui hoje. Tudo aconteceu para dizer, não, hoje eu vou não. Deixa para ir amanhã. Na minha cabeça, hoje eu não vou fazer. Hoje eu não quero fazer, mas eu não sou mais aquela menina. Eu sou serva do Altíssimo, filha dele, todo-poderoso, que não tem essa mais vontade. Tem que fazer. Não importa quantas pessoas tenham, mas o principal está aqui. Você sente isso? Não há nada quando Deus pede para você fazer e você faz com integridade, com entrega, com amor, que Ele não honra. E sem você fazer com tamanhas intenções de troca, eu vou fazer para Ele me dar isso aqui. Não. Você faz com amor, porque Ele é o seu Senhor. Você não vive mais para você, mas o teu Redentor vive por ti. As pessoas costumam dizer que ela faz da vida dela o que ela bem quiser. Eu não posso dizer isso. E nem quero. Deus me livre. Quero depender de Deus sempre para tudo. Ontem eu fiquei pensando, Deus, como é que eu vou fazer as coisas das crianças se não tem nada? A não ser lápis de cor, cola, tesoura. Como eu vou fazer os cartazes? Como eu vou fazer isso? Como eu vou fazer aquilo? Aí Deus falou, vai lá dentro, tem isso aqui. Vai lá, lembra do ano passado? Vai lá, dá um reforço ali que vai ficar bonito. A nossa resposta é sempre dizer, não tem nada. Mas do nada Deus faz ter tudo. Nós dá desculpa demais. Às vezes a gente pensa que nós estamos na fé, mas muitas das vezes nós não estamos se enganando. Você viu que chamou atenção aqui? Não foi a mãe de Ismael, foi o Ismael, foi o menino. Porque olha quem era o pai dele. Abraão. Pai na fé. Que hoje todos sabem disso. Quem é descendente de Abraão fala, eu sou descendente de Abraão. Eu sou filho dele. Ah, mas nós não é filho de Cristo Jesus? Está na Bíblia que em termos de fé. Que tamanha fé esse homem teve? Que exemplo de idade. Ele teve toda a oportunidade de falar, desisto, já estou de idade, Deus não me dá filho. Quando me dá, eu tenho que ter com uma escrava. Eu quero ter com a minha esposa, eu quero ter um filho do meu sangue. Mas ele já estava a idade de hoje, duvido que faria. Mas ele fez, porque Deus deu para ele. E quando Deus pediu, Deus sabia que ele ia mesmo lá sacrificar o filho. Sabia que o coração dele não estava no filho,
mas sim no Senhor Deus. Se Deus não parasse Abraão ali, ele ia a fundo, ele ia fazer. Mas Deus só estava observando a intenção e vendo aonde está o teu coração. Ele mostrou que estava no Todo-Poderoso. É muito forte isso, gente. Se você sofre, é porque o teu coração está em alguma coisa. Se você está com o coração em Deus, Ele não deixa você sofrer. Se o seu coração não está em paixões carnais, não está em marido, não está... Você ama a sua família, mas seu coração não está nele. Você ama a sua profissão, mas seu coração não está na sua profissão. Você ama a casa que Deus te deu, mas a sua casa não é o seu Senhor. Então Deus cuida, você não fica sofrendo. Porque muitas mulheres vivem sofrendo, porque ela bota o coração em tudo. Aí qualquer coisa se desespera. Ai, mas eu não imaginava que eu ia passar por isso. Meu filho me deixou, meu filho foi embora. Aonde está o teu coração? Se ele foi, Deus sabe de todas as coisas. Seja para viagem ou de outra maneira, mais trágica. Deus sabe de todas as coisas. O que você não sabe do futuro, Ele sabe. O amanhã pertence a Ele. Então aqui, como eu estava falando, desta mulher, eu não sei se você entendeu, mas tem uma parte também que me chamou muita atenção. Por que será que ela passou por tudo isso? Por que ela passou por toda essa situação? Porque quem conhece a história de Agar sabia que ela estava em um lar de uma mulher exemplar, de um homem exemplar, bem cuidada. Por que será que ela passou por isto? Aí outros vão falar, por causa do pecado. Por que não? Porque antes podia. O seu dono, o seu patrão, antigamente poderia o homem ter outras esposas. Hoje não, é uma só. Fidelidade. Tem gente que quer viver ainda